Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Isso. Nós temos que entender que a nossa vida é feita de escolhas. Repete isso comigo: a minha vida é feita de escolhas. O dia que a pessoa foi te evangelizar, ou o dia que você conheceu Jesus, a escolha que você fez foi caminhar com Ele ou não caminhar. A escolha que você faz de estar na igreja aqui hoje, por exemplo, é uma escolha sua. Você podia ter escolhido ficar em casa, ou você podia ter escolhido estar aqui como você escolheu. São escolhas que nós fazemos. Assim como, por exemplo, se alguém se aproximar de mim e quiser me contar alguma coisa, então eu vou ouvir aquela pessoa se eu quiser. Se eu não quiser ouvir, é uma escolha minha em ouvir e não ouvir. Assim como também é uma escolha minha acreditar naquilo que a pessoa está falando, como não acreditar. Eu estou diante de uma situação, estou vendo uma situação, a escolha também é minha em acreditar que aquela situação ela é real ou não é real. É uma escolha que eu posso fazer. E mediante tantas essas coisas, eu fiquei observando e busquei direcionamentos no Senhor, do quanto muitos de nós somos afligidos por algumas áreas da nossa vida. Nessas madrugadas aqui, nós temos orado por algumas coisas, e numa das orações, não sei se foi ontem, nós oramos para que Deus curasse corpo, alma e espírito. Porque existem muitas pessoas que estão feridas no corpo, outras estão feridas na alma, outras estão feridas no espírito. E isso faz com que o propósito de Deus não se cumpra. Então há uma necessidade de haver cura. E observando isso, eu peguei uma palavra para compartilhar com você hoje aqui. E se eu pudesse pôr um tema nessa palavra, eu colocaria esse tema: eu e a minha boca. Olha para o teu irmão e diga aí para ele: eu e a minha boca. Agora fala: você e a sua boca. Existe um ditado que diz que o peixe morre pela boca. E nós que somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Eterno, não podemos nos esquecer que por Ele ter nos feito imagem e semelhança, a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, depois do pecado, todos nós fomos destituídos da glória. E por causa da graça, o Senhor nos toma novamente com Ele e nos faz imagem semelhante agora pelo Espírito, na autoridade que Ele nos deu. Então, quando nós falamos, quando nós declaramos, nós estamos lançando decretos. Porque a minha boca, quando se move, é um decreto anunciado. Diga para o teu irmão em alta voz para ele: quando você abre a sua boca, você emite decretos. Então, decretos são palavras que podem abrir e podem fechar. Palavras que podem trazer vida e podem trazer morte. Palavras que podem trazer vitória e podem trazer derrota. Palavras que podem trazer bênção e também podem trazer maldição. E quando nós falamos de maldição, nós aprendemos da maldição hereditária, da maldição autoimposta, da maldição de terceiro. Mas não existe maldição pior na vida de um ser humano que a maldição autoimposta, a maldição que ele mesmo se põe. Porque quando você permite que a sua cabeça acredite que você não é capaz de fazer alguma coisa, que você não consegue conquistar alguma coisa, que você não é feliz nessa área, quando você começa a acreditar nisso, a sua boca começa a declarar. E a partir do momento que a sua boca declarou, a sua alma se apaixonou por aquilo que você pensa. E a Bíblia diz que se a sua alma assim o pensar, assim o é. E é muito sério isso que nós devemos viver. E nós estamos no princípio de um novo ciclo. Nós estamos no princípio de uma nova estação. Nós estamos no princípio de uma temporada nova de Deus para mim e para você. E nós não podemos perder a semente dessa temporada, porque a terra está pronta para que nós lancemos sementes e a nossa colheita no fim do ciclo seja abundante. E nós estamos tratando as quintas-feiras culto da família. Diga: culto da família. E a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família, que não cuida do seu, negou a fé e é pior do que o infiel ou o incrédulo. E o cuidar não é só orar, é cuidar mesmo.
É por mais que a pessoa não se corresponda, por mais que a pessoa não te honre, precisa cuidar. É uma necessidade nossa, é Bíblia. E quando nós não cuidamos, nós negamos a fé. E não é somente cuidar na oração, é cuidar em todas as coisas. E eu quero que você tome essa palavra hoje, aplique essa palavra na área da sua vida que você mais precisa. Que você permita que o Espírito Santo ministre o seu espírito agora, hoje. Derruba as muralhas, sabe? Quebra mecanismo de defesa. Porque a gente às vezes vem no culto, dependendo daquilo que o pregador está falando, a gente começa a se defender. Então quebra o mecanismo hoje, fala: Senhor, eu quero ouvir a palavra. E se for preciso, pode tocar nas áreas da minha vida. Porque existem áreas da nossa vida que não fluem por causa da nossa boca, por causa daquilo que nós pronunciamos, por causa daquilo que nós proclamamos. E não se esqueça, vou repetir de novo para você não esquecer. E se for possível, escreve aí. Se você não trouxe coisa para escrever hoje, digita. Se não tem para digitar, põe na geladeira amanhã. Tudo que você fala é um decreto. Eu sempre uso o exemplo do Elias. Ele andava na presença de Deus. E eu creio que só tem homens e mulheres que andam na presença de Deus aqui. E por andar na presença de Deus, o Elias fala para o Acabe: não chove, não tem chuva aqui, segundo a minha palavra. É um decreto. Deus honra, não teve chuva, porque ele andava na presença de Deus. Então quando você anda na presença de Deus, a sua boca pronuncia decretos de Deus. E aí, se a nossa boca não for bem utilizada, nós acabamos atraindo coisas para a nossa vida. E há uma frase que eu gosto muito de dizer: não permita que a sua boca fale aquilo que você não deseja viver. Então nunca permita que a sua boca fale nenhuma área da sua vida, nem para o seu trabalho. Esse trabalho não presta, essa empresa aqui não vai, porque eu sou assim, nasci para sofrer mesmo. Não permita que a sua boca fale o que você não deseja viver. Misericórdia, não sei por que casei. Não permita que a sua boca fale o que você não quer viver. Pelo amor de Deus, não aguento mais esses filhos só me dão trabalho. Esse meu marido, essa minha esposa, esse meu apóstolo. Não permita que a sua boca fale aquilo que você não deseja viver, porque aquilo que você fala é um decreto. E muita gente hoje sofre porque um dia abriu a boca na hora errada, da forma errada. E nós precisamos vigiar muito, porque nós temos duas áreas muito importantes na nossa vida. Aqui, o compartimento que guarda os nossos pensamentos e as nossas intenções, e aqui as nossas emoções. E se nós não vigiarmos essas duas áreas, a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca se inflama, e ela acaba destruindo várias áreas da nossa vida. Eu não sei se você conhece, mas existem pessoas que são infelizes na vida. Mas não é por causa da situação A, B ou C, porque um dia ela falou que não devia ter falado. Aquele dia que ela não poderia ter ligado aquilo, e ela ligou para a vida dela. Se ainda existem elos na sua vida que estavam ligados por causa de uma sentença pela palavra de Deus, nós vamos repreender hoje, confessar, declarar que erramos, e vamos anular isso para que você possa fluir em todas as áreas, em nome de Jesus de Nazaré. Ou quando não, alguém usou a boca e falou alguma coisa para você que você acreditou. E hoje de manhã eu falei isso, e uma irmã, quando acabou a oração, ela disse assim: puxa, ela me disse com o olho brilhando. Eu disse sim para os irmãos, para a gente ir embora: olha para o irmão do seu lado e diga para ele: vai, porque você nasceu para ser livre. E aí ela olhou para mim e falou assim: meu Deus, como é bom a gente poder dizer que nós somos livres. Você é livre. Deus te fez livre nele, para desfrutar de tudo o que ele fez para mim e para você, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você nasceu para ser livre no Senhor. Então, eu quero ler com você esse texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 15. No versículo 11, o texto diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por isso que eu disse para você que a palavra de hoje precisa se chamar Eu e a Minha Boca. Porque o problema não é aquilo que entra, o problema é aquilo que sai. E muitos de nós às vezes carregamos Bíblia, descemos as águas do batismo, e a nossa boca ainda continua sendo a mesma. Nós ainda não mudamos o nosso discurso. Até mudamos o nosso discurso e a nossa fala no ambiente cristão. Mas quando nós estamos fora do ambiente cristão, na nossa casa, a nossa fala ainda é a mesma.
O nosso discurso ainda é o mesmo, as nossas declarações, a nossa piada continua sendo aquelas escabrosas. Quando a gente sofre algum dano, ou toma uma martelada, quando você está martelando o bife lá na sua casa, e você dá uma martelada com aquele martelinho na unha, naquele tempo, antes da conversão, você pegava e falava não sei quantos nomes. Depois que se converte e fala, aleluia, glória a Deus, bate de novo Jesus. Muda. A gente passa a dominar um pouco as nossas emoções. Então a gente não fala mais aquelas palavras. Mas existe muita gente que ainda está preso. No trânsito, por exemplo, não tem paciência. Oh meu Deus, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã. Não, e aí você pode imaginar um monte de coisa. A gente não mudou ainda. E o perigo é o que sai da nossa boca. Por isso traz contaminação. E o que é contaminação? É aquilo que tira ou que rouba o processo original. E aí, olha o que o salmista declarou no Salmo 141. Leia primeiro o que está em branco lá comigo. Ó. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Senhor, coloca vigia na minha boca. Coloca uma vigia na minha boca, porque se eu vacilar, ou se eu perder um pouquinho o juízo, eu vou falar coisas. E se você for para a Bíblia Viva, que é o texto em amarelinho, olha como amplia na visão nova, na interpretação nova. Ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que falo. Ajude-me a não falar o que não agrada ao Senhor. E eu estou te falando isso hoje, e eu queria que você fizesse a seguinte análise. Do dia 1º de janeiro até hoje, pensa bem quantas coisas você não falou fora da vontade de Deus. Do dia 1º até hoje, imagina nesses 7 dias desse novo ciclo, quantas coisas a gente já não falou que não está agradando a Deus, ou que não está em compatibilidade com a palavra. Ai, apóstolo, mas também você está querendo que eu seja muito santo. Na verdade, todos nós pecamos, mas o mais bonito é quando a gente assume os nossos erros. E eu dizia hoje de manhã para os irmãos, que o maior cego não é aquele que não enxerga, o maior cego é aquele que não quer ver. O maior cego é aquele que não quer aceitar. O maior cego é aquele que não quer admitir que está errado, que quer continuar no mesmo ciclo. Então é uma necessidade nossa pedir para Deus, Senhor, não permita que a minha boca fale alguma coisa que não te agrada. Na versão da Bíblia Viva, Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo. Senhor, o que eu estou falando? Glorifica o Senhor. As pessoas que estão à minha volta, os meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos do trabalho, da escola, do meu grupo social ou do meu grupo de amigos, aquilo que eu falo edifica a vida deles, aquilo que eu falo testifica o Senhor na minha vida. Porque não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente dizer que nós somos cristãos, a nossa vida muda. Quantos entendem o que eu estou falando? Olha para o teu irmão e fala assim para ele, vamos pedir para Deus guardar a nossa boca? Olha que bonito agora, falar a mesma língua não só nos permite trocar ideias e informações, mas também revela o nosso entendimento de uma cultura em particular. No reino de Deus, o conceito é o mesmo. Não devemos e nem podemos dizer uma coisa e ser outra. Ou seja, eu falo uma coisa aqui, e quando eu saio dessa esfera, eu já não sou mais essa coisa. Aqui na igreja eu falo, oh, bênção, glória a Deus, aleluia. Mas fora do ambiente da igreja, só Deus sabe o que eu falo. Então, existe uma cultura lá fora, e no reino também funciona da mesma forma. Não adianta eu querer ser uma coisa aqui, não adianta eu querer ser uma coisa na frente dos meus irmãos. Paz do Senhor, irmão, Shalom Adonai, Rivaneleha Adonai Veismeleha. Eu quero orar que nem um apóstolo. E não adianta você querer orar e depois não viver isso lá fora. Não adianta você querer pronunciar palavras de bênção, glória a Deus, aleluia, irmão, mas lá fora você é um capeta. E as irmãs devem estar falando assim, fala mesmo, pega nele. As irmãs também uma capeta. Isso, apóstolo, fala porque de vez em quando elas são mesmo. Todos nós somos, se a gente deixar, o diabo quer usar a gente mesmo. E o diabo não está preocupado com o ímpio, o diabo está preocupado comigo e com você. Porque se eu e você tomarmos posicionamento pela palavra, ele não para mais a mim e a você. Se eu e você assumirmos a palavra e agirmos pela palavra, ele não tem legalidade para tocar em nós.
Então o que ele faz? Ele fica lançando dardos em mim e você, dardos em mim e você, dardos em mim e você, para que a sua boca fale o contrário pela palavra e você negue a expressão do Senhor. Quantos comigo? Continue lendo. Quantos comigo? Ai, que assunto chato. Você vai ver que gostoso que vai ficar. Falamos a sua língua? Que língua? A do reino? Ou queremos continuar falando a língua deste mundo, enquanto ainda esperamos entender as coisas de Deus? Há uma frasezinha em azul, preste atenção nela. Nossa linguagem revelará de onde somos. Fala isso para o teu irmão, a sua linguagem revela da onde você é. E eu te pergunto, nossa linguagem ela é celestial, ou a nossa linguagem ainda é terra? A nossa linguagem ela expressa o reino de Deus, e você percebeu que Deus deu para mim, para você, para nós, uma missão forte esse ano. Repete comigo, Deus deu para nós. Fala com violência para o teu irmão, Deus deu para você uma missão muito forte esse ano. Manifestar o reino, fala para ele. E eu falei isso desde o dia que eu apresentei para você o propósito. Ninguém pode dar o que não tem. Um cego pode guiar outro cego? Não. Deus está dizendo para nós que o que nós temos é para nós darmos. É hora de nós manifestar o que temos. Então agora é hora de nós pronunciarmos aquilo que nós recebemos do Pai durante o ano de 2015 inteirinho. Agora é hora de pegarmos isso tudo e irmos manifestar na vida das pessoas, para que possamos possuir a terra, não de riqueza para nós, mas de almas para o céu. Quantos entendem o que eu estou falando? Olha só que lindo, quero que você medite comigo agora. Pensa comigo. Nossas palavras revelam o que está em nossos corações. Você pode declarar isso? As minhas palavras revelam o que está no meu coração. Depois, o que falamos reflete quem somos por dentro. Olha aqui para mim. Vou te contar uma coisa. Alguns já aprenderam. O que você pensa cresce dentro, e o que você fala cresce fora. Então é um perigo isso. Essa frase aqui, toma nota, ou senão depois você assiste a mensagem pelo YouTube, porque essas expressões aqui vão tudo na ministração depois. Mas essa expressão é muito séria, elas revelam o que está em nossos corações, e a Bíblia diz que o nosso coração ele é perverso. Por quê? Porque ele tem uma tendência de pensar só em si. Ele tem uma tendência de querer ter satisfações só para ele. E ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. É muito séria essa palavra. Então nós vamos tomar muito cuidado, porque se nós ficarmos pensando algumas coisas alinhadas dentro de nós, nós vamos expressar elas. E a nossa fala expressa o que tem dentro de nós. É muito sério. Aproveita, faz uma cara de desconfiado para esse teu irmão e pergunta para ele: o que tem aí dentro de você? Quantas pessoas você disse para Deus esse ano: Pai, esse ano eu vou tomar, esse ano eu vou tocar, esse ano eu vou influenciar tantas pessoas. Esse ano de manifestar o reino, a minha preocupação, Pai, não é com o que o Senhor vai me dar, a minha preocupação é com o que eu vou fazer para o Senhor. Quantas pessoas vão ver Deus em mim? Quantas pessoas vão ouvir Deus através da minha boca? É isso que nós devemos nos preocupar. Por isso que nesse primeiro culto da família do ano de 2016, Deus está dizendo para nós: vigia o seu lábio, vigia a sua boca, porque ela é a entrada da bênção e da sua vitória, da sua derrota, da bênção ou da maldição. Muito cuidado, porque se você pronunciar algumas coisas, você pode trazer impedimentos para a sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O homem bom, Mateus 12, verso 35, anota aí ou abre aí, Mateus 12, verso 35, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Diga comigo: bom tesouro do seu coração. Mas o homem tem que ser bom, e o fato de ser bom não é o bondoso, o caridoso, o que compra alimento para os outros, não é só isso. O bom é obediente, e o que traz bondade no seu coração é obediência à palavra. E eu falei o ano passado inteirinho aqui, vou falar de novo, que alguém deve estar precisando ouvir essa palavra. Se alguém vem e dá um tapa na face da Cleusa, a bênção de Deus para a vida dela não está quando ela recebe o tapa na face. A bênção de Deus está quando ela fala assim: pode bater nessa também.
A bênção não está quando alguém chega no meu irmão e diz assim para ele: caminha comigo uma milha. A bênção está quando ele abre a boca e diz: não, eu caminho 2. Então o grande problema nosso é muitas vezes não compreender a plenitude do Senhor. O homem bom é aquele que obedece, é aquele que se alinha aos propósitos do Pai. Por isso que ele tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, porque ele não pensa em si e somente no seu próximo. Ele só tem entendimento para as coisas do reino do Senhor. E eu falava isso na igreja que eu ministrei terça-feira à noite. Os irmãos se chocaram quando eu disse isso. Jesus, Filho de Deus, Deus presente na terra, ele poderia ter clamado por comitivas de anjos, e os anjos poderiam ter vindo destruído aqueles seus agressores e acusadores. Mas Cristo, com um corpo todo arrebentado, uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, quando eles batiam na cabeça e cuspiam em Jesus, Jesus não abria a boca. Jesus não abria a boca, Jesus não pronunciava nada. E diziam assim para ele: escuta aqui, você falou para todo mundo que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, faz alguma coisa por você. E ele continuava quieto. E nós, irmão, mexeu na gente, pisou na unha do minguinho, é minguinho, mindinho? É desse aí. Pisou, mexeu um pouquinho, a sua manicure, irmã, quando arranca um pedacinho mais aqui, meu Deus, você já vira o furacão. No seu trabalho, seu patrão esqueceu de pagar centavo para você, meu Deus do céu, Jesus vai fazer greve. Sindicalista flora. A gente se preocupa muito em querer honra, mas a honra só vem quando você suporta a humilhação. Não existe honra sem suportar a humilhação. Não existe honra sem a vergonha. Não existe honra sem você ser esquecido. Não existe. A Bíblia já deixou escrito para nós. O Senhor escreveu: para cada dia de vergonha minha e sua haverá dupla honra. Quando você suporta, é que você é vitorioso. E Jesus nos ensina. Aí alguns falam assim: não, mas você está pegando Jesus, né, apóstolo? Mas Jesus era filho de Deus. Aí a gente olha para os irmãos e fala assim: isso é quem? Você é filho da Maria de José só? Você esqueceu que antes de você nascer no ventre da sua mãe, você foi eleito nele? Ou você se esqueceu que você é filho de Deus? Ou você esqueceu do que diz Isaías 1,19? Se quiserdes, se me obedecerdes, se andardes alicerçados aos meus preceitos, comereis o melhor dessa terra. É uma necessidade nossa entender quem nós somos. Fala para o teu irmão: você precisa reconhecer e entender quem você é. Você sabe quem você é? Se a gente soubesse como era, não murmurávamos tanto. Se a gente soubesse quem somos, não reclamávamos tanto. Se soubéssemos quem somos, na verdade a gente até sabe quem é, mas não assumiu ainda quem somos. Por isso a gente se preocupa tanto, se angustia tanto, se chateia tanto, chora tanto e pragueja tanto. Tem dúvida, pré-ocupado, se preocupa daquilo que não precisa. O nosso Deus suprirá a mim e a você nesse tempo, em nome de Jesus. Mas tem que haver uma tranquilidade em mim. Quantos entendem o que eu estou falando? Então vamos lá. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu preciso que você preste atenção no que você vai ler aqui, porque talvez você nunca leu isso na Bíblia, ou se leu, nunca prestou atenção, que eu não vou fazer com que você entenda hoje. Olhe o versículo de número 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo que você fala que não está alinhado à vontade de Deus, você vai prestar conta. Não estou entendendo, apóstolo. Toda murmurada que você dá, falando assim: Deus não é comigo, não é possível, vai prestar conta um dia, porque foi uma palavra ociosa. Fala para o teu irmão: a salinha do concerto nos espera. Nossa, primeiro culto da família de 2016, você podia vir com uma coisinha alegre para nós. Não adianta eu vir com coisinha alegre para você e você se lascar o ano inteiro. Eu preciso que você fique com essa cara emburrada, que você está hoje bravo, que você está ouvindo isso, mas que você saia daqui sabendo que a sua boca pode te trazer bênção ou como pode te trazer maldição. E muito cuidado com o que sua boca fala. Por quê?
Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ainda bem, apóstolas, irmã, que é só os homens no sentido figurado. Olha o versículo de baixo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ah, é? Mas, Senhor, eu sou Paulo, apóstolo da Ventus. Ah, é? O apóstolo que pregava a Bíblia na igreja, mas lá fora só murmurava. Aparta-te de mim, porque eu também não te conheço, não, rapaz. Por que a Bíblia diz que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei em outras línguas? Por que ele disse que naquele dia este grupo de pessoas vai falar isso? Porque são aqueles que sabem o que devem falar diante dele e deixou a sua boca falar coisas ociosas. É duro isso. Se eu fosse você, eu sairia daqui coçando a cabeça hoje, porque a nossa boca fala coisa que não precisa. Não sei, ninguém me olha, meu Deus, porque é minha vida. Meu Deus, por que você fala tudo isso? Você quer viver isso? Ou você se acha isso? Não, é porque eu sou o bigatinho da areia, da praia que sobrou do dilúvio. Você se acha isso? Você acha que Deus investiu dom em você por você falar isso? Você acha que Deus investiu unção em você para você emburrar assim? Você acha que Deus investiu dom em você para você ficar aí fazendo essa conversa na sua cabeça, produzindo um monte de conversa no meio de onde você vive? Você acha que Deus investiu em você assim para isso? Você acha que Deus investiu autoridade em você para você duvidar do agir dele? Deus tem um controle da sua vida se você deixar. Põe a mão no ombro do teu irmão, incomoda ele e fala assim: Deus tem o controle da sua vida se você deixar. Quantas vezes você não veio na igreja e não falou: Senhor, é hoje? Faz de conta que a Creuza é Deus. Oh, aleluia, vira a mão aqui. Mas não pode ser ela, tem que ser homem. Deus não tem sexo, né, irmão? Senhor, essa é minha causa. O mudador lá de negócio é a causa. Essa é minha causa hoje. Escuta aqui, Deus. E a gente acha que pode falar assim com Deus ainda. Porque é o seguinte, tá aí, ó. Resolve agora aí. E vou deixar na sua mão. E resolve aí. E vou deixar. Chegou em casa, já quer dar uma... Será que está na mão dele? Passou um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não viu nada acontecer. Ah, o negócio é o seguinte, está aqui que o senhor não resolve. Pode deixar que eu resolvo. Deixa comigo porque eu resolvo. E a gente acha que pode fazer qualquer coisa. Deus tem o controle se você deixar Ele assumir o controle. Se você quiser dar ordem para Deus, Ele olha lá para cima, lá de cima e fala assim: ah, bichinho de Jacó, ah, bichinho meu. Eu imagino que de vez em quando Deus deve pegar um monte de rainha na mão e falar assim: ai, se não existisse misericórdia. Porque de vez em quando a gente é tribuloso. Conta para o teu irmão, de vez em quando você é uma zica, fala para ele. Fala assim para ele, de vez em quando, só Jesus para te aguentar, fala para ele. Você estava lá em casa, apóstolo? Não, é que é verdade, isso é uma verdade, nós somos assim. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Se prepara agora. Hoje, nossas palavras se alinham com a palavra de Deus? A minha, sua, nossa. As nossas palavras. Vamos pegar só hoje, amém? Vamos começar a medir só hoje. O que nós falamos hoje está alinhado à palavra? Quer ver? O amor de Deus por nós requer que o nosso falar seja consciente com o que professamos crer. Então, quando você fala, você tem que falar segundo aquilo que você crê. Porque não adianta nada a gente falar assim: Senhor, orando, é verdade, Pai, porque eu sou assim, é verdade, eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. Enquanto tudo está bom, é uma delícia. Mas eu quero só ver o dia que o câncer pintar aí. Quero só ver o dia que a enfermidade pintar aí. Eu contei para os irmãos hoje aqui.
Sábado morreu uma pastora da Igreja Batista da Lagoinha. A mãe dela é líder do Ministério de Intercessão, que estabelece nas cidades torre de oração. Ela foi para a África, servir na África, tem 3 filhas lindas. E o marido dela, 2 meses atrás, eles comemoraram 25 anos, e há 6 meses atrás detectou que tinha um câncer, um tumor no cérebro, um tumor raro. E eles procuraram todo tipo de médico e não teve solução. E sábado ela morreu. E ela morreu dizendo: obrigado, Senhor, porque a minha morte é para a tua glória. A mãe dela foi no velório. No velório a mãe dela leu uma carta que eu vou ler para você aqui domingo. E a mãe dela disse assim, uma das frases: obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu para ficar com ela, porque ela me ensinou muita coisa. O dia que a situação adversa vem, como é que a gente reage? Porque falar que crê, professar, porque eu creio, está tudo bom, é fácil falar que crê, mas o difícil é crer quando dói. O difícil é crer quando lateja. O difícil é crer quando sangra. O difícil é crer quando estão esmurrando a gente, sabe? Isso é difícil crer. Olha lá. O amor de Deus por nós requer que o nosso falar seja consciente com o que professamos crer. O que dizemos não é uma questão sem importância. Você acabou de ler comigo que nós seremos julgados por aquilo que falamos. Pode entender o que eu estou falando? Olha o versículo de Lucas 6, verso 43 e 44. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Ou seja, a árvore que não é boa, não dá fruto. E a árvore que é boa, dá fruto. E eu te pergunto, o fruto que o Senhor espera de mim, de você, é fruto que permaneça. E quando Ele percebe que a nossa árvore não está produzindo fruto, Ele vem e poda, para que os frutos sejam, a copa da árvore comece a aumentar e os frutos sejam melhores. Agora, quando não serve, a árvore não produz mais nada, Ele vem, corta e lança no fogo. E nós fazemos parte de uma escolha de uma árvore para dar frutos que permanecem. Faz uma cara bonita para o teu irmão nesse clima pesado e fala para ele: você é uma árvore que foi escolhida para dar muito fruto. Aí você pode bater palma para Jesus depois disso? Alguém que está entendendo o que eu estou falando? Por que Deus está falando comigo e com você isso hoje? Você já parou para pensar? Por que é que Deus está falando conosco hoje? É porque, se for preciso, é tempo de corrigir. Se você pensou, falou alguma coisa desse ciclo, dá tempo de você corrigir. Deus está falando essa palavra no princípio, porque, amados, não é pelo que nós estamos vendo, não é por aquilo que estamos sentindo que vamos concluir a nossa jornada. Olha comigo, em 2016, o que precisamos mudar em nossa conversação? Olhando para essa expressão, quando eu estava preparando essa ministração, que a gente gasta tempo para preparar isso, e quando eu fiquei preparando isso, eu fiquei pedindo para o Espírito Santo me mostrar o que eu precisava mudar em mim, na minha conversa, na minha fala diária, na minha casa, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus ministros, com os meus vizinhos. Tem vizinho lá da minha rua, já fazem 12 anos que eu moro lá, que eu não sei o nome dele, eu chamo ele de vizinho. E quando eu preparava essa ministração hoje, eu falei assim: meu Deus do céu, eu preciso mudar, eu preciso ir lá conhecer ele, eu preciso falar de Jesus para ele. Eu não fui lá ainda, eu só cumprimento ele: oi vizinho. Ele talvez até sabe que eu sou pastor, porque eu tenho roupa de pastor, e tem um adesivo da igreja no meu carro, mas ele nunca viu eu me expressar como pastor na vida dele. Eu preciso mudar. Então eu comecei a perguntar para o Senhor, enquanto eu preparava essa ministração, o que eu preciso mudar na minha conversa com a minha esposa. Porque às vezes a gente fala e a nossa fala vem de cima para baixo, vem num tom de autoridade. Só pega,
faça. A gente às vezes age assim e não percebe. Eu já contei para vocês que uma vez eu fui aconselhar um casal, e a irmã queria separar do irmão. Eu disse: irmã, não é, a Bíblia não ensina assim, é assim, é assim. Não, mas eu não aguento, porque esse homem, ele fala comigo, ele pensa que eu sou escrava dele. Ele fala e o negócio rebomba por dentro. Eu combinei com ela, eu profetizo mais. Falei: ó, irmã, vamos fazer o seguinte, igual com o irmão, vou combinar aqui hoje. Nós vamos fazer assim: toda vez que você falar grosso, toda vez que você falar mal criado, ela vai dar 3 cocas na sua cabeça. Na outro atendimento que nós fizemos com ele, ele voltou com a cabeça roxa, de tanto que ela bateu na cabeça dele. Mas ele aprendeu que a fala dele era pesada e ele não percebia, porque quem está falando não percebe. Quem está recebendo a agressão da palavra. Enquanto eu preparava isso, eu falei assim: meu Deus, o que eu preciso mudar na minha conversa? O que eu preciso alinhar? Repete isso comigo: o que eu preciso mudar na minha conversa? Porque você aprendeu que a minha boca e a sua pronuncia decreto. Hoje de manhã eu falava com os irmãos aqui, quando a gente tinha acabado a oração. O homem, quando ele entende o seu papel dentro de uma casa, que ele é um sacerdote, ele não sai de casa sem antes levantar a mão e abençoar a casa. Senhor, como sacerdote, eu cubro essa casa com a minha oração. Aí a mulher que é sábia edifica a casa. Mas o homem tem que ser sacerdote, porque senão ele vai ser Acabe. Acabe vivia debaixo de um governo de Jezabel. E a casa não produziu, e você sabe qual foi o fim da Jezabel. Ficou no osso, comida por cães. Então nós precisamos alterar algumas coisas na nossa conversa, lá no seu trabalho. O que você precisa mudar no seu trabalho? Na sua conversa, na sua fala, na sua expressão. Conte comigo. Tiago capítulo 3, conhecidíssimo, ele está falando da língua, que ela pode incendiar toda uma estrutura. Mas aí eu peguei só esses 3 versículos para você ter um entendimento disso. Olha o que ele fala a partir do versículo 10 do capítulo 3 de Tiago: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Você percebeu? Que tem horas que está falando assim: eu te amo, daí a pouquinho eu te odeio. O que é odiar? O que é ódio? Ausência de amor. A pessoa que diz eu tenho ódio é porque ela tem ausência de amor. É o inverso, é a expressão. E a boca dela está falando o quê? Você já leu comigo lá atrás os outros textos. Está falando do que o coração dela está cheio. Não adianta falar que escapou. Não escapou não, falou porque o que tem. O pote jorra do que está cheio. Quantos comigo? Você faz aquela jarra de suco de abacaxi com hortelã na sua casa, e você começa a pôr no copo, e aí começa a vazar. O que vai vazar? Suco de abacaxi com hortelã. Não vai vazar groselha, porque você está pondo abacaxi com hortelã. E o que vai vazar da nossa boca? O que tem aqui dentro. Misericórdia, benignidade, bondade, mansidão se brota do que tem dentro. E eu disse para os irmãos aqui no segundo dia, terça-feira de manhã, eu disse para eles, eu fui pregar numa igreja na segunda-feira, o pastor antes de começar o culto compartilhava uma situação comigo. Ele disse: apóstolo, eu enfrentei uma situação tão terrível, 2 irmãs tiveram um problema, e eu fui falar com uma irmã: agora você tem que colocar o fruto do Espírito. A irmã olhou para ele e disse assim: pois é, mas a árvore está seca. Sabe o que a pessoa estava dizendo? A minha vida está seca do Espírito Santo. Meu Deus, a humanidade está assim. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Por que ele está falando isso? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Você já foi num lugar tomar, numa mina, numa bica, tomar água doce, depois você foi tomar água, no rio você toma água doce, no mar você toma água salgada, no Mar Morto você toma uma água 10 vezes mais salgada do que o mar. Ou seja, no Mar Morto não vai dar água doce, porque a fonte dele é amarga. Um lobo, ele consegue comer capim 3 dias, mas no quarto ele precisa comer carne, porque a natureza dele é a carne. A nossa natureza expressa o que nós precisamos comer. Se você deseja, se a nossa natureza é o céu,
A gente deseja comer as coisas do céu. Se a nossa natureza é a terra, ela deseja comer as coisas da terra. Quantos entendem o que eu estou falando? Aproveita e olha para o teu irmão e fala assim: o que está saindo dessa boquinha? Água doce ou água salgada? Versículo 12, meus irmãos: pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Você já foi num pé de figo e pegou azeitona? Já fui. Não, você não foi não, porque não dá. O que mais? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Não pode. Eu preciso escolher hoje o que minha boca vai falar. Apóstolo, daqui é assim, ó. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nasci assim. Você não nasceu assim. Porque eu aprendi assim. Você pode ter aprendido assim, mas não foi assim, e não é assim que você tem que viver. Porque minha boca é assim, minha língua é assim, e eu vou falar uma coisa para você: não tem osso minha língua. Eu não consigo, eu falo mesmo. Está errado. Você tem que perguntar a Jesus: se fosse o Senhor falaria o quê? As nossas atitudes têm que ser essa. Quantos são cristãos aqui? Se expressa com um pouquinho mais de ânimo. Quantos são cristãos aqui? Então fala para o teu irmão: você sabe o que é ser cristão? Vou te falar o que é ser cristão. A palavra cristão é pequeno Cristo. Ou seja, nós fazemos o que Cristo fazia. Então, você está sentado perto de gente que você gosta. Dá uma olhada aí, gente que você gosta. Dá uma olhada. É ou não é? Ah, demais, apóstolo. Ainda mais na hora que eu sair daqui, eu vou partir para cima. Então, mas aqui dentro você está com gente que você ama. Você sempre anda com gente que você gosta. Mas não é nessa hora que você expressa que você é cristão. Aí é o afetivo. Cristão você expressa com aqueles que não suportam você, com aqueles que não toleram você, com aqueles que você sabe que em vez de colocar doce em você, açuquinha em você, coloca sal em você. Aqueles que você sabe que em vez de estar falando bem do você, está dando uma cutucada, uma varada no você, mas você vai lá e abraça, beija, fala: eu te amo, aleluia. Mas isso é fingimento, apóstolo? Não, é se você não acreditar, isso é você não se igualar ao seu inimigo. É porque pensa assim comigo, eu vou pensar assim. Não, se você se iguala ao seu inimigo. Quantos comigo? Amar esse irmão aí é uma beleza. Falar a paz do Senhor para esse irmão aí é uma delícia. Aproveita e fala de novo para ele: Shalom, paz do Senhor. E aquele que está aqui? Não estou entendendo, apóstolo? Não. Tem uns 3, 4, 5, meia dúzia, 12. Está aqui, ó. E terça-feira eu pregava em Bariri e eu falei isso lá na igreja, mas a irmã começou a gemer. Eu disse: não adianta nada você vir aqui na igreja. Ah, Senhor, está aqui meu envelope de oferta, meu dízimo. Recebe, Senhor. O homem recebe, mas o Cristo não pode receber se você tem alguma coisa com alguém. Porque a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa com alguém, resolve e depois você vem trazer. A minha boca e a sua boca está alinhada à palavra. Senão 2016 vai ser outra água igual 15. Ah, porque, apóstolo, o diabo se levantou. Não é o diabo, é a sua boca. Minha boca, nossa boca. A porta já está aberta. Quem fecha ela é minha boca e sua boca. Fala para o teu irmão: a porta já está aberta. Fala para ele: quem fecha é sua boca e minha boca. Está escrito lá, irmão? É fácil manifestar o reino? Então Deus está corrigindo a mim e você a começar aqui dentro, na nossa casa, no nosso convívio, aonde nós estamos. A minha boca, ela é o código secreto do cofre. E Deus vai mudar hoje. E gente que está perto de mim, de você, vão se surpreender conosco, que a nossa boca vai mudar. Fala para o teu irmão: nossa boca vai mudar hoje, irmão. Então se levanta com ânimo agora, em nome de Jesus. Deus me livre, se eu soubesse não tinha vindo no culto hoje. Não, nós tínhamos que vir hoje. A gente tinha que vir aprender hoje. E nós vamos orar com sabedoria. A gente tem aprendido aqui que a melhor oração é quando nós oramos sobre a palavra.
E a palavra de hoje é: a minha boca, sua boca, nossa boca, ela tem que pronunciar o que está alinhado à palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Então coloca a mão assim na sua boca. Dá um espacinho para você poder falar. Repete comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu nesta noite tomo a tua palavra sobre a minha vida e quero te pedir, Pai, que assim como aconteceu com Isaías, aconteça comigo também. Que o Senhor extraia agora uma brasa do seu trono para tocar nos meus lábios. Que a minha boca pronuncie palavras alinhadas à tua palavra. Senhor, que as pessoas que me cercam possam ouvir da minha boca palavras do reino, palavras do céu, que edificarão as suas vidas. Eu fui chamado pelo Senhor para ser sal da terra e luz do mundo, e eu não aceito outra coisa que não seja expressar o seu reino sobre essa terra, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu usei a minha boca levianamente para falar situações que não estavam alinhadas de acordo com a tua palavra. Senhor, eu reconheço que falhei e por isso te peço, perdoa-me, Pai, em nome de Jesus, e eu faço uma nova aliança contigo, para que esse novo ciclo da minha vida seja um ciclo de colheita abundante em todas as áreas da minha vida. Diga comigo: a minha vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, conjugal, afetiva, profissional, financeira, totalmente ajustada, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. A minha boca pronuncia decretos do Senhor, em nome de Jesus, e eu me aproprio, Senhor, desta palavra, desta porção, para a minha vida, em nome de Jesus. Com a mão nos seus lábios, feche os seus olhos um pouco, e medite em tudo que você ouviu. E se você for movido no Espírito para declarar algo ao Senhor, nós vamos apenas declarar uma canção a Ele, dizendo para Ele assim, ó: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode aplaudir? O Senhor vem forte. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor incondicional a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Ele deseja usar-nos como um farol, e é tão lindo cantar isso. Faz assim com a mão, faz assim, olha o que o farol faz, ele fica brilhando e girando assim, ó, para dar sinal para as embarcações que estão perdidas na água. Você nasceu para levar pessoas aos braços do Pai, amém? Por isso que Ele está ajustando a minha vida e a sua vida, e ajustou hoje, em nome de Jesus.